Vamos lá para a primeira palavra, mentes transformadas. Hoje nós vamos falar sobre os nossos níveis de relacionamentos, tá bom? Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço muito. 2 Coríntios 3, 14. Quem vai ler no telão ou já achou na Bíblia, diga amém. Diz assim: mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto com esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Se assente, feche a sua Bíblia, feche os seus olhos e invista esse próximo minuto em oração. Querido Deus e Pai, nós abrimos o nosso coração, Senhor, e dizemos a Ti: fala conosco, nos ensina, nos instrui, nos corrige, nos alinha. O Senhor tem liberdade e legalidade nessa noite de falar com cada pessoa que está aqui, que está conectada através das redes sociais, direcionando, exortando e alinhando a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O ser humano, ele carrega dentro de si naturalmente. Em alguns momentos isso que ele carrega pode ser muito bom, em outros talvez nem tantos assim. Mas o ser humano, qualquer um de nós, carrega dentro de si uma capacidade de adaptabilidade muito grande. A gente se adapta às circunstâncias que nos são impostas, né? Hoje você está trabalhando em um determinado lugar e você é consumido por aquele trabalho, você respira aquele trabalho, você se dedica, você passa às vezes horas e horas do seu dia se dedicando, e às vezes horas e horas do seu dia se preparando para ir para o trabalho. De repente você muda de profissão, do nada. E aí aquela área profissional que consumia talvez tanto tempo da sua vida já não consome mais. E agora você tem que se dedicar a outra área. Exemplo, você que talvez viveu em cidades maiores, né? Veio talvez de uma São Paulo da vida, de uma outra capital, de um outro lugar, né? E veio para uma cidade menor, do interior, seja Pinhal, São João da Boa Vista, ainda se tem Águas da Prata, Santo Antônio do Jardim, que são cidades menores. Você sai de um estilo de vida, você sai de um estilo de viver os seus dias, e você precisa se adaptar a outro. Você precisa entender como funciona isso. Isso é tão real, que faz parte do nosso dia a dia, que às vezes a gente cria essa face de adaptabilidade, às vezes até meio que sem perceber. Porque a gente aceita, né, na nossa mente, aquela condição que a gente está enfrentando como uma condição natural a partir daquele momento. Vou dar 2 exemplos muito simples aqui. Quem gosta de frio? Os corajosos aqui. Pouca gente gosta de frio aqui. Lá de manhã mais gente gostou de frio. Mas para aqueles corajosos que gostam de frio, existe uma cidade lá na Rússia chamada Oymyakon. Olha que nome bonito de cidade. Essa cidade chega a registrar entre menos 28 e menos 33 graus. Olha que frio gostoso, né? É tão maravilhoso que apenas cerca de 500 pessoas conseguem sobreviver nessa cidade. E quem gosta de calor? Aquele calor... Olha, já que vocês gostam mais de calor, gente. Hoje de manhã lá não era assim, não. É aquele calor que você vai andando, parece que você está cozinhando na rua, assim, né? Existe um lugar muito tranquilo para você viver, se você quiser. Está nos Estados Unidos, o lugar, até o nome é bonito, chama Vale da Morte, né? Olha que nome espetacular, né? Apenas uma tribo americana e indígena consegue sobreviver nesse lugar. As altas temperaturas, lá é onde humanamente se foi registrado o maior índice de temperatura da história da humanidade desde que é registrado. Se registrou 56,7 graus Celsius. Mas existe
uma tribo indígena que mora nesse lugar, assim como existe um grupo de 500 pessoas que vivem no extremo frio e outra no extremo calor. Por que eu estou citando isso? Porque são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que para a gente suportar, a gente precisa se adaptar àquela situação. E por que a gente se adapta a tão facilmente, às vezes, às circunstâncias que a gente enfrenta? Para a gente criar essa face de adaptabilidade, a gente precisa passar por um processo mental de aceitação. Essa é a minha realidade, é com isso que eu tenho que lidar, é aqui que eu tenho que viver, esse é o meu trabalho, essa é a minha família, essa é a cidade que eu estou morando. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Nós somos moldados e modelados em nosso comportamento diretamente por aquilo que influencia a nossa mente. Aquilo que influencia a nossa mente se transforma em comportamento, em ação e define de fato aquilo que nós somos. Pesquisando bastante sobre esse tema, eu me deparei com um texto que eu quero compartilhar com você. O texto, eu vou dar um endereço porque é um texto realmente de um artigo, um artigo sobre a mente humana, e ele está no blog IBND, e o autor é o Rodrigo Ubach, um especialista em desenvolvimento humano e mente humana. Eu achei tão simples a forma com que ele aborda o tema, mas tão esclarecedora, que eu quero compartilhar com você. Ele diz assim sobre a mente: a mente, em resumo simples, é responsável pelos nossos pensamentos, sendo capaz de controlar como reagimos às experiências do dia a dia, impactando até mesmo o funcionamento do nosso corpo físico. A mente é subjetiva e não pode ser tocada, pois ela é abstrata. Em contraposição, o cérebro é a parte física que cuida do funcionamento do corpo, dos sinais elétricos e da resposta emocional quando pensamos em algo e que nos gera um sentimento. Perceba que esta geração de pensamentos que motiva o nosso cérebro a trabalhar vem da nossa mente. Olha que interessante. A mente cria, o cérebro aciona, o sentimento ou a ação vem à tona e o ciclo conclui e se repete constantemente. Ou seja, somos influenciados em nossa mente sobre aquilo que recebemos como influência ou informação. Temos um sentimento gerado sobre aquilo. E em cima desse sentimento que é gerado, nós temos uma ação que é tomada sobre esse sentimento. E nós sabemos exatamente o que a palavra de Deus fala a respeito do nosso coração e da nossa mente. E ela diz assim que a gente deve tomar muito cuidado em guardar o nosso coração. Coração e a mente é a sede do nosso intelecto. O homem, ele é dividido em corpo, alma e espírito. O corpo é aquilo que nós sobrevivemos dentro dele, que carrega o nosso espírito, né, de um lado para o outro. A Bíblia diz que no final de tudo, o pó voltará ao pó, e o espírito voltará a Deus que o deu. E a nossa alma? A nossa alma é a sede do nosso intelecto, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dos nossos sentimentos. E aonde a alma se desenvolve de fato, que desperta desejo e vontade? Na nossa mente. Aonde nós somos ensinados, nós somos instruídos, é ali que se gera sentimentos e essência. Olha o texto do livro de Mateus, capítulo 12, no versículo de número 34 em diante. Mateus 12, 34 ao 37 diz assim, palavras duras: raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está. Segura aqui. Quando a Bíblia fala do que o coração está cheio, ela não está falando do órgão coração. O seu órgão coração, ele não pensa. Quem pensa é a sua
mente. Quando a Bíblia fala sobre o coração, ela está fazendo uma divisão sobre a nossa capacidade de sentir. É sobre isso que ela está falando. Então Jesus ele está dizendo o quê? A boca fala do que o coração está cheio. Em termos muito simples e muito claros, Jesus está dizendo o quê? Você fala daquilo que a sua mente está sendo influenciada. Você solta palavras daquilo que está dominando a sua mente. Aquilo que domina a sua mente dominam as suas palavras. E Jesus é duro, ele diz assim: como pode um homem mau, que carrega às vezes a maldade dentro do seu coração, dizer algo que é bom e correto? Versículo 35, olha que interessante. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração, e o coração é acabei de falar, coração é pois bem, entenda perfeitamente isso. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. E eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras serão absolvidos e por elas serão condenados. Você consegue entender a profundidade do que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Aquilo que consome a tua mente, aquilo que consome o teu íntimo, que se torna essência e transcende através de você em comportamentos e principalmente em palavras, vai determinar, vai mostrar claramente quem você é. E as palavras que saem da tua boca ou te condenam ou te absolvem. Perdão. Se hoje nós fôssemos ter um release aí, uma definição, vamos lá. Vamos fazer um release da nossa vida essa última semana, vamos lá. Vamos definir a nossa última semana. As suas palavras dessa última semana te condenam ou te absolvem? A forma com que você lidou, a forma com que você falou, a forma com que você reagiu, as coisas que você enfrentou nessa última semana, te condenam ou te absolvem? Nós precisamos entender que a nossa mente em Cristo, e eu vou usar essa palavra que faz muito sentido talvez para essa geração, a nossa mente precisa ser formatada. O que é formatar? É ir lá, limpar tudo que está ruim, tirar todos os processos ruins, voltar e começar do zero. Recomeça do zero. Muitas vezes a nossa mente precisa ser formatada, a nossa mente precisa ser limpa. É necessário a gente realmente tomar muito cuidado e refinar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente consome, aquilo que a gente permite que entre no nosso coração. Muitas vezes a gente ouve a respeito de algumas coisas, que a gente permite que aquelas coisas que muitas vezes não têm essência se tornam verdades. Quando eu ouço uma verdade que é imutável, que gera vida, eu preciso lutar por ela. Mas quando eu ouço uma palavra que não tem gerado verdade, tem gerado desentendimento, sofrimento, problema, eu preciso passar por um processo de transformação. Eu preciso me libertar daquela mensagem que está na minha mente, daquela palavra que foi liberada sobre a minha vida. E sabe o que é ruim? É difícil às vezes? É que muita gente que sabe aonde precisa melhorar, que sabe exatamente que tipo de pensamento e sentimento precisa se libertar, e não toma postura, não toma posição, porque não aceita muitas vezes ser transformada, porque tá com um modelo de pensamento que não aceita ser moldado e mudado. Já ouviu? Talvez você já disse isso, já dizendo assim: eu sou assim, gostou ou não gostou, é desse jeito. É nesse modelo, é desse jeito que eu sou. Casamento, quase nenhum marido e uma mulher já disse isso um para o outro, né? Não casou enganado, sabia quem eu era. Eu sou desse jeito, acabou. Só que a gente não entende que muitas vezes a nossa mente, ela foi modelada de forma errada. E sabe o que é pior? Muitas vezes a gente aceita Jesus, a gente confessa que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, a gente abandona pecado, a gente abandona erro, a gente abandona falha, mas ainda carrega uma mentalidade totalmente errada sobre muita coisa na nossa vida.
E a gente começa a trazer peso e sofrimento para a vida das pessoas que convivem conosco. Porque a gente fechou a nossa mente em algumas áreas que a gente não permite sermos de fato libertos verdadeiramente nessas áreas. A gente muda o comportamento, a gente abandona o pecado, a gente tem um processo de transformação de vida, a gente começa a frequentar a igreja, a gente serve a Jesus, mas tem área da nossa vida que a gente não quer que mexa. Tem área da nossa vida que a gente não quer que toque. Coloca os versículos base aqui para mim de novo, por favor, só para a gente ler um a um, só para você entender o texto que a gente leu. Vamos lá desde o primeiro. Não, o base da palavra de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Mas a mente do povo estava... Quem está comigo na igreja, diga amém. Está enxergando aí? Então vamos ler, vamos lá. Mas a mente do povo estava endurecida. E até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Segura aqui. Presta atenção aqui nisso. A palavra me ensina que a lei que foi dada pelo nosso Deus através da vida de Moisés, ela representa a sombra. Ela é a representatividade de uma sombra das coisas que estariam por vir. Por exemplo, se eu pegar aqui a minha mão, vocês não estão vendo, mas aqui tem uma luz. Então se eu pegar a minha mão e jogar uma luz aqui sobre ela, o que vai acontecer aqui embaixo? Vai ser gerada uma... Eu sei que tem uma mão, correto? Pela sombra eu consigo ver que tem uma mão. Mas eu sei como é essa mão? Eu sei como é essa mão através de uma sombra, sim ou não? Não, eu só sei que tem uma mão. Mas eu não sei como é, eu não sei como é a unha, eu não sei exatamente qual é o tom da pele, eu não sei como são os dedos. Mas se eu tirar os olhos da sombra e olhar aqui para cima, eu consigo ver exatamente como é a mão. Então a Bíblia diz assim, que a lei foi instituída e ela era uma sombra das coisas vindouras. Ela mostrava algo, ela trazia uma representatividade daquilo que estaria por vir. Cristo, quando vem a esse mundo, ele deixa claro uma coisa muito importante. Eu vim para cumprir a lei. Eu vim para que através da minha vida, toda a lei fosse cumprida. Quando Cristo vem, ele não vem para quebrar algo. Ele não vem para destruir algo, ele vem para cumprir. Mas a partir de Cristo, nós temos acesso então a uma nova aliança. A partir de Cristo, não negando preceitos de fidelidade, honestidade, princípios da palavra, jamais eles vão ser negados. Eu posso ter a partir dele uma nova vida. Quando Cristo ele traz uma mensagem para os judeus, para os hebreus, para o povo de Deus que estava ali, e eles começam a ouvir a respeito dessa mensagem, alguns começam a compreender, alguns começam a se converter, mas outros não conseguem. Por quê? Porque a mente deles estava endurecida. Eles não aceitaram essa nova palavra, eles não aceitaram essa nova direção, eles não entenderam que essa nova forma de pensar e ver o próprio Deus permitiria que eles teriam a partir daquele momento um acesso mais profundo a Deus e provariam na presença de Deus do exercício agora não do senhorio apenas, mas da paternidade de Deus para eles. Mas olha a leitura que o apóstolo Paulo fala. A mensagem foi pregada, a palavra foi derramada, mas a mente do povo estava endurecida, porque todas as vezes que eles ouviam uma verdade nova, eles preferiam fazer o quê? Viver baseado na antiga. Não aceitavam que uma nova mentalidade fosse estabelecida sobre eles. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo, não é nem a base, nem precisa pôr, mas ele diz o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se eu quero servir a Cristo, se eu quero caminhar com Ele, eu preciso entender. Não é apenas o processo da libertação de um vício. Não é o processo de uma libertação apenas de um comportamento errado. Não é o processo de libertação talvez somente de uma fala errada. É o processo de libertação de uma vida por inteira.
aonde a minha mente não se torna presa, talvez a pensamentos, a coisas que foram estabelecidas sobre a nossa vida, e que muitas vezes atrapalham, trazem prejuízos, trazem prisões emocionais. A gente vai abordar isso aqui nos próximos minutos. Quantas pessoas estão presas a um modelo de pensamento, de coisas que geraram sentimento nela, e ela não consegue se libertar, mesmo servindo a Jesus. Pastor, mas Jesus não pode todas as coisas? Claro que Jesus pode. Jesus pode, mas tem gente que aceita de uma forma tão intensa alguns pensamentos, que elas não conseguem a rejeição desse tipo de pensamento que está fazendo mal para elas. Olha o versículo seguinte, versículo 15, perdão. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Versículo seguinte: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Sabe o que ele está dizendo aqui? A verdade está sendo pregada para eles, a verdade está sendo anunciada para eles, mas eles não conseguem ver a verdade, porque eles estão como se fosse um véu sobre a sua face. E às vezes a gente está exatamente assim. A gente está colocando um véu sobre a verdade, a gente não consegue contemplar a verdade, a gente não consegue contemplar aquela verdade que liberta, porque a gente está sempre pensando naquilo que deu errado, naquilo que nos fez sofrer, naquilo que gerou uma marca, naquilo que gerou dor, naquilo que gerou sofrimento. Muitas vezes servindo a Jesus há anos e anos e anos, a gente ainda carrega isso, porque a mente está endurecida muitas vezes, a mente está cauterizada muitas vezes, e a gente está como um véu, olhando, mas não enxergando como deveria ser visto, olhando, mas não percebendo a essência. Versículo seguinte: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aí o último versículo que a gente leu: portanto, essa parte é poderosa. Paulo traz uma direção muito simples do porquê que Cristo quer transformar a sua mente, porque que a sua mente precisa ser liberta, porque a sua forma de pensar precisa ser formatada, para que o seu comportamento seja modelado segundo a palavra de Deus. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, agora vem a parte mais linda e mais profunda, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Vamos avaliar o texto. Uma mente transformada, uma mente liberta das coisas que te prendem, que te aprisionam, que não permitem você entender a profundidade da palavra de Deus. Uma mente liberta de tudo isso vai ser aperfeiçoada gradativamente, tornando você cada vez mais parecido com Jesus. Cutuca alguém pertinho de você e fala assim: você se considera alguém parecido com Jesus? Pergunta para essa pessoa aí. Você se considera parecido com Jesus? Alguém pode falar assim: eu pareço mais com Pedro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Pedro até foi rude, Pedro até foi, bravo, Pedro até foi impetuoso, mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele foi transformado. Aqui é a grande questão, porque tem muita gente que fala: sou meio Pedro. Amém? Tudo bem. Você pode até ter um comportamento sanguíneo parecido com o de Pedro, mas Pedro foi transformado pela presença do Espírito Santo sobre a vida dele. E você? Ainda estou como Pedro antes do Espírito Santo, pastor. O negócio aqui é profundo. Então recebe aí profundamente o Espírito Santo e seja transformado em nome de Jesus. A gente tem que entender o nosso processo de transformação. A nossa mente é transformada, é liberta, para que nós possamos parecer cada dia mais com o nosso Senhor, na forma com que a gente fala, na forma com que a gente age. E as nossas ações serão influenciadas diretamente pela forma com que a gente tem pensado, e aquilo que tem entrado na nossa mente, tem influenciado a nossa vida. Por isso eu quero mergulhar um pouquinho com você nos próximos minutos sobre a transformação nos nossos níveis de relacionamento. Porque talvez uma das áreas que a gente mais necessita de uma mudança de mentalidade é sobre os nossos níveis de relacionamento. Eu quero falar sobre 5 áreas, 5 níveis de relacionamento. Primeiro deles, nós vamos chamar de níveis afetivos. Quais são esses níveis afetivos? Família, a família base. Pai, irmãos, primos, tios, tias. Pessoas que fazem parte da sua base familiar. Segundo nível de relacionamentos, que vem naturalmente com o processo da vida, com o crescimento, são os níveis de amizade. Quando você começa a descobrir quem são os seus amigos, quando você começa a fazer amiguinhos na escola, na vizinhança e assim por diante, provavelmente é um segundo nível muito próximo que todo mundo viveu na sua vida, construindo seus vínculos de amizade.
Terceiro nível de relacionamento é o nível que a gente vai falar sobre a espiritualidade, o nível espiritual, sobre a nossa fé. O quarto nível de relacionamento é o nível amoroso, quando você escolhe alguém para passar o resto da vida com você, quando você descobre a base do amor, a essência do amor. E o último nível é o nível de relacionamentos profissionais, que fazem parte da vida de cada um de nós aqui. Mas eu quero que você entenda o seguinte: quando, no primeiro nível de relacionamento, que é a base, que é a família, nós sofremos, nós talvez somos gerados em uma família que não tem muita base emocional, não se fala sobre amor, não se fala sobre cuidado, não se vive essa essência de amor e de cuidado. Provavelmente essas falhas e erros comportamentais que acontecem ali geram marcas, e principalmente às vezes na nossa mente, que acompanham a nossa vida por muito tempo e geram prejuízos nos nossos outros níveis de relacionamento. O que eu vou falar aqui é uma avaliação muito simples minha, tá? E quando eu olho para a nossa geração, eu tenho certeza do que eu vou te dizer. A nossa geração não foi preparada para construir uma família. A geração anterior também, mas a nossa geração não foi preparada para construir uma família. Nós não fomos ensinados como ter uma família. Nós não fomos ensinados como ser pais. Nós não fomos ensinados como ser maridos, como ser esposas. A gente caiu de paraquedas, literalmente, nesse processo. A gente saiu de casa, a gente casou, a gente formou a nossa família, a gente formou a nossa vida, a gente não foi preparado para isso. É claro que a gente não pode estabelecer uma via de regra e achar que não existe exceção. Mas quem aqui de vocês, quem é casado aqui? Perfeito, obrigado. Quem aqui antes de casar, o pai chegou, sentou e falou assim: vou te dar uma aula de administração financeira para você administrar a sua casa. Qual pai fez isso com você? Poxa vida. Qual pai, qual mãe chegou em você e falou: senta aqui que eu vou te ensinar sobre o casamento, vou te falar sobre os perrengues do casamento, vou te falar que o homem não é fácil, a mãe falando para a menina, o pai falou: eu vou te ensinar que mulher também não é fácil, você vai enfrentar problema assim, você vai enfrentar problema assim, você vai enfrentar problema assim. Quem ouviu isso do pai e da mãe antes de casar? Assim, foi treinado, foi preparado, ó. 3, exceção, porque já fazem parte de uma geração de pais cristãos. Mas a maioria não teve ninguém que sentasse com ele, ensinasse, instruísse. Por isso eu digo para você, a nossa geração não entendeu talvez a essência daquilo que é ser pai. E a gente é fruto de uma geração que foi às vezes pior preparada emocionalmente, que foi pior emocionalmente ensinada. Não se tinha muito afeto, não se tinha muito carinho, não se tinha muito amor. Porque uma coisa, querido, é a autoridade, a outra coisa é o medo. A gente vem de uma geração que os filhos não podiam nem olhar para o pai assim, né? Olhasse para o pai meio torto, e o negócio já, chinelada já comia, o cinto já comia, o negócio já era meio feio assim. A gente vem de uma geração que é assim. E essa geração criou a nossa geração, formou a nossa geração. Então muitas vezes perdemos essa referência. A gente não tem essa referência, a gente cai de paraquedas num relacionamento, a gente cai de paraquedas num casamento, porque muita gente às vezes saiu de casa com esse sentimento assim: não vejo a hora de
depender totalmente do Senhor. Eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou servir, eu vou chorar, vamos passar por problema juntos, vamos celebrar a vitória juntos, mas eu não vou depender deles, eu dependo do Senhor. A minha dependência está totalmente no Senhor. Então tem gente que quer construir níveis de relacionamento, fica naquela dependência. Ai meu Deus, eu preciso falar. Ai eu preciso ser o quê? Ai Deus, eu preciso. Ai, tem gente que... Gente do céu. Tem gente que não tem paz no coração. Se o marido sair para comprar pão, a pessoa já fica atormentada, quase que endemoniada. E vice-versa. Marido também, a esposa não pode virar a rua que ele já fica lá. O que você está fazendo? O que você está falando? Onde você está indo? Porque é um tormento. A pessoa fica num maneiro porque ela está presa a sentimentos. Mas quando a gente tem a nossa mente transformada, a gente não é dependente da pessoa, a gente é dependente do Senhor. E quando a gente é dependente de Deus, a gente entende que Deus nos plantou numa área profissional para que a gente frutifique nela, mas que principalmente através da vida profissional a gente cumpre o propósito de alcançar vidas. Tem muita gente que tem dúvida sobre o lugar que Deus chamou elas para prosperar. Ai, será que esse é meu propósito de vida? Ai, será que é aqui que Deus me chamou? Será que eu não estou perdendo tempo? Então eu vou dizer para você a luz da palavra. O nosso maior chamado em Deus é ganhar almas, amém, queridos? Não existe chamado maior que esse. O chamado de tocar bateria, de tocar teclado, ou até o chamado de pregar, não é maior do que o nosso comissionamento de ganharmos almas. O nosso maior chamado é ganharmos almas. Então se você está plantado numa vida profissional, você trabalha numa área onde além do trabalho, você está conseguindo pregar o evangelho, pessoas estão sendo abençoadas, pessoas estão sendo alcançadas pela sua vida ali, pode acreditar no que eu estou falando, você está cumprindo o propósito do Senhor sobre a sua vida. E aí eu vou dizer para você, não seja dependente do recurso financeiro do seu trabalho. Ele é necessário, ele é importante, mas dependa do Senhor. Não permita que o salário seja um aprisionador. Quando eu preparava essa mensagem, eu me deparei com uma frase simples, mas verdadeira: que grandes salários são os maiores aprisionadores das mentes brilhantes. Porque às vezes pessoas que têm um grande potencial se prendem a determinados lugares e não conseguem fazer projetos que dariam muito certo, porque ela está presa a uma estabilidade que o dinheiro pode dar para ela. O recurso financeiro é importante e é aquilo que a gente necessita nesse mundo para sobreviver nele. Mas a nossa dependência também não pode ser do recurso. A nossa dependência tem que ser do Senhor, amém, queridos? Quando a nossa mente é transformada, a gente começa a sarar os nossos níveis de relacionamento. E a gente vai entender uma palavra poderosíssima que Deus disse a Moisés, quando ele disse assim: tá, o Senhor está me mandando ir falar com o faraó. O Senhor está me mandando ir lá falar com o faraó para libertar o povo. O que eu vou falar para ele? O que Deus responde para ele? Você vai dizer que o grande eu sou está te enviando. Essa é a maior prova de que eu entendo que quando a nossa mente é transformada, a gente começa a ouvir o envio de Deus. Deus dizendo: vai, eu estou contigo, eu estou sobre a sua vida, sou eu que estou te conduzindo. Se liberta desse sentimento, se liberta desse pensamento, porque eu estou conduzindo a tua história. Que a gente entenda isso nessa noite e permita que o grande eu sou transforme a nossa mente, amém? Que a palavra de Deus transforme a nossa vida e que a gente se torne exatamente quem o Senhor sonhou e determinou para nós. Eu quero orar com você. Talvez hoje você olhe a sua vida e você diz assim: puxa, pastor, eu tenho algumas áreas da minha vida em que minha mente precisa ser transformada. Eu tinha um pensamento totalmente errado da família. Eu tinha um pensamento totalmente errado da fé. Eu estava guardando algumas coisas no meu coração. Tipo, pastor, eu ouvi tanta coisa na minha infância, na minha adolescência, que eu já aceitei Jesus, mas tinha algumas coisas ainda que estavam doendo aqui. Em nome de Jesus, essa noite é a noite de libertação, amém, queridos? De mentes transformadas, amém?